palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Muito bem, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor todo dia. Sim, um devocional por dia. Claro, Deus tem uma palavra todo dia para a sua vida. Você não pode andar sem a palavra de Deus para a sua vida. Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida? Hoje é provisão. Deus sabe que você que está ouvindo precisa, e é Ele. A palavra hoje é provisão. Quem é que provém? É Ele. Então vamos ver essa palavra na palavra de Deus. Filipenses 1, versículo 19, nós estamos avançando, Efésios já ficou e agora a gente entra em Filipenses e vamos ler esta carta maravilhosa que Paulo escreveu para a igreja de Cristo. Porque estou certo de que isto, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo, ele escreveu, eu estou certo, comigo não há dúvida, eu creio mesmo que pela vossa súplica, sim, os irmãos em Filipos intercedia, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, sim, eu chegarei ali à plena vontade do Senhor. Quem é que provém? É Ele. Paulo afirma aqui que tudo que ele estava passando só contribuiria para a pregação do Evangelho. Está em Filipenses 1, no versículo 12 e 13. Ele falou assim, olha, eu tenho certeza que está tudo no controle de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele falou assim, olha, eu não estou preocupado porque o pessoal me prendeu, porque o pessoal me caluniou, porque eu estou passando isso. Tem pessoas olhando para mim, há um processo e o Evangelho está só crescendo por causa disso. Então, eu sei do que Deus está fazendo, fiquem tranquilos. E ele ainda afirma que tinha certeza que daria tudo certo. Contudo, não é? Sob ali 2 pontos primordiais. E eu quero destacar hoje esses 2 pontos que dava essa certeza para Paulo que o final seria para a glória de Deus. A provisão, sim, vem dele. Então vamos ver quais são esses 2 pontos. Primeiro, havia uma cobertura em oração por parte da igreja que o sustentava. Isso é muito importante. A igreja em Filipos sustentava Paulo de diversas formas, como você pode ler na carta, mas também em oração. O suporte em oração é fundamental. Queridos que lê, que me ouve também pelos devocionais, é muito importante que a igreja, que é você, que está debaixo de um pastoreio, debaixo de uma liderança, ore também pela sua liderança. Cubra também a sua liderança de oração. É, na verdade, uma mão dupla. Todos, independentemente da posição em que está, devem interceder pelo outro. Paulo sofreu muitos desafios com a igreja de Corinto, com os irmãos em Gálatas e tantas outras situações, não é, relatadas por ele nas cartas, mas os amados de Filipos foi um lenitivo para ele. Sim, Deus levanta a pessoa para interceder por você. Então interceda também pelas pessoas, interceda pelos seus líderes, pelos ministérios, pela casa que você congrega, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares. Seja um intercedor, pare de reclamar e vá orar. Lute com a arma certa. Qual? A oração. Olha a palavra. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Filipenses 4,15. Os irmãos em Filipos tinham este coração, enquanto que os irmãos em Corinto tinham condição, mas não tinham coração. Os irmãos filipenses, eles tinham tribulações, viviam situações e tinham este coração também de dar, mas também de receber. E uma coisa que eles davam, além do financeiro, era a oração, dando a Paulo esse suporte de oração. Ore, interceda, faça uma lista de pessoas, comece a orar, principalmente para aqueles que são responsáveis espiritualmente pela sua vida. Cubra também de oração, apoie o seu pastor, ore por ele, pela visão de Deus, sim, a visão que Deus o deu, sim, pelos seus pastores, pela sua liderança.
ore. Às vezes nós reclamamos, nós precisamos de orar. Os irmãos não estavam com Paulo. Certamente pelo amor que tinham a Paulo, eles queriam a presença de Paulo, mas sabiam muito bem que naquele momento Paulo, ele estava fazendo a obra de Deus em outro lugar e ainda estava preso literalmente. Então os irmãos oravam, apoie, ore, não é? Peça ao Senhor para que o Senhor venha prover, sim, junto aos projetos, ao desafio no dia a dia. Pergunte a um pastor, ele tem muitos desafios, eu cabencei, não é? Eu como pastor, então a cada dia vejo essa necessidade, por isso eu recomendo para você que é liderado, para você que está debaixo de um pastoreio, para que você possa mesmo interceder. E para você que é líder, que é pastor, que me ouve, não tenha medo de pedir orações e coberturas para a sua igreja. É um cobrindo o outro, não tem ninguém mais forte, ninguém mais fraco. Todos nós precisamos da oração, da intercessão, do favor do Pai, cada um em sua posição, mantido ali pelo Senhor através da intercessão. Então, este é um dos pontos, a intercessão, a súplica dos irmãos por parte ali da igreja em Filipos, o suportava, dava suporte a Paulo. Ele sabia que tudo estava no controle de Deus, porque havia uma igreja que orava por ele. Você tem orado pelos seus líderes, tem orado pela sua congregação? Então, ore pela sua família, ore pelas autoridades, as autoridades políticas. Às vezes nós reclamamos, não fomos chamados para orar, para apresentar, para deixar Deus trabalhar. Segundo ponto que eu quero destacar aqui bem rápido para você, nosso tempo é muito curto. Segundo ponto, a confiança de Paulo no provedor Jesus Cristo pela presença do seu Espírito, o Espírito Santo. Paulo ele tinha essa confiança que Jesus, através do Espírito Santo, iria prover em sua vida. Jesus, ele usa as pessoas, sim, verdade, mas ele é a fonte, ele é o provedor, ele é aquele que está sempre presente. Enquanto Paulo recebia tantos problemas e ali dentro de uma sala, dentro de uma casa, fechado, ele não podia ir, então ele tinha que orar, ele tinha que escrever, ele tinha que dar recomendações, mas ele também tinha certeza que Jesus, o provedor, levantaria pessoas para abençoá-lo de todos os lugares. Paulo confiava no Senhor, nem por isso ele dispensava as orações dos irmãos e nem deixava de orar, buscar e fazer ali a obra de Deus no qual o Senhor o confiou. Por isso, experimentou a intercessão dos irmãos e a provisão do Senhor e a libertação como resultado de um processo. Sim, que talvez não aconteceria de imediato, mas tudo estava no controle do Pai, uma vez que Paulo estava literalmente preso por causa da obra de Deus. Olha o que está escrito: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Está lá em Atos 28:30, ele teve que ficar ali em prisão domiciliar, mas ali naquele lugar ele sabia que Deus estava no controle. Aliás, ele só foi parar ali porque o evangelho estava em franco crescimento, mas Deus ainda tinha muito mais para ele. Deus levantou pessoas para interceder por ele. Sim, Jesus seria o seu provedor, como foi. Atos 28:30 relata isso, e Filipenses 1, versículo 13 e 14, também Paulo explicando ali para os irmãos que até as cadeias, o fato de estar em cadeia, estar preso, seria para a glória de Deus. Tamanha era a confiança de Paulo. Mas sobre 2 pontos, ele recebia orações e ele também ali recebia, aliás, né, o favor de Deus através da intercessão dos irmãos, e tinha essa confiança em relacionamento com Deus. Mesmo preso, então, a obra continuava e Paulo conseguia se alegrar porque Cristo estava sendo pregado. Né? Os olhos de Paulo não estavam nas circunstâncias. Aonde estão os seus olhos? Estão nas circunstâncias ou está naquele que te chamou, naquele que é o provedor, naquele que levanta gente para orar, para interceder, para abençoar você, para ofertar na sua vida, em pessoas que vão te dar um suporte? Está em quem? Porque se tiver nas pessoas, talvez vai cessar, porque a fonte é o Senhor. Então olhe para ele. O salmista lá no Salmos 11, versículo 1, verso 1, ele diz: no Senhor me refugio. Ele falou, ele cantou: o Senhor sim é o meu refúgio, no Senhor eu me refugio. Se refugie no Senhor, ele vai fazer, ele vai se incumbir de fazer do jeito dele. Ou ele levanta gente para interceder por você, ou ele levanta recursos para abençoar você. Confie no Senhor e interceda
pela vida daquelas pessoas que você sabe que precisa de um suporte de oração. Amém? A palavra de hoje é essa: provisão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor esteja no controle total da sua vida. Cresça em Cristo, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.